as ferramentas que Deus nos oferece para a gente ser próspero. Porque eu sempre falo que Deus nos dá 3 ferramentas. A ferramenta da atitude, da disciplina e da perseverança. Se nós fizermos em cada área da nossa vida, que nós colocarmos essas 3 ferramentas, nós somos realmente abençoados. E hoje eu fiz um estudo bem interessante, porque geralmente eu falo com pessoas, mas eu falo, umas que é sem microfone, porque eu falo com pessoas, falo com empresários, falo com casais, empresários, de repente eles fazem uma turma de diretores, eu converso com eles, nunca com o microfone, então eu não tenho o tato de falar com plateias, mas eu tenho o costume de falar com pessoas. Então eu gostaria que vocês de repente absorvessem o que eu falo para vocês como se eu estivesse falando para você, dentro da sua necessidade financeira, dentro do seu problema, dentro do que você precisa, e não como um todo. Eu não vou falar como um todo. Então eu quero trazer esse tema que eu elaborei e tentei também trazer à luz da palavra também, igual o pastor pediu para que eu fizesse. Eu quero falar, então, porque o que eu vou falar para vocês, muitas vezes nos cultos, as pessoas não querem falar muito disso, falar sobre educação financeira. Por quê? Porque nós temos uma sociedade que ela não ensina você como você guardar dinheiro, como você administrar. As nossas escolas não têm uma educação financeira para os nossos filhos saber administrar. O que quando nós vamos no shopping, a gente chega no shopping, já na portaria você vem a moça, fala, boa noite, seja bem-vindo no shopping e tal, boas compras, Eles não vão falar, não compre, economize, Então as pessoas já todas as propagandas voltadas, Eu sei, eu sou do mais antigo, mas antigamente tinha aquela propaganda, compre batom, para mentalizar na vida da gente, a gente só comprar. Eu tenho pessoas que eu chamo assim, eu falo, vamos no shopping, vamos lá comprar. Aí a gente vai no shopping só para passear, de repente está passando um tempo, você está numa cidade, fala, vamos lá no shopping para passar o tempo, mas nós vamos no shopping e não vamos comprar nada. Então aqui as pessoas já têm a mentalidade que se tem no shopping você tem que sair com a sacola. Então muitas vezes nós somos induzidos a isso. Então nós temos que ter muito cuidado, a gente tem que ter uma serenidade, nós temos que ter foco, nós temos que ter sonhos, porque as pessoas sem sonhos elas perdem todos os seus princípios, todos os seus objetivos. Então a gente tem que ter muita tranquilidade nesse sentido. Então eu anotei algumas coisas aqui que eu quero, de repente, em algum momento ler para vocês, porque eu não quero que passe desapercebido nem na ordem cronológica das coisas. Hoje as pessoas equilibradas, elas não compram por desejo, elas compram por necessidade. Então a pessoa que é desequilibrada, a pessoa que não tem sabedoria, não tem discernimento, o que ela compra? Ela compra por desejo. Então, tive vontade, apareceu ali, eu não posso perder. Entendeu? Você vai lá, você precisa de uma lata de óleo, o óleo está barato, a pessoa compra 3 latas de óleo, você não quer ter necessidade de uma, então ela compra pelo desejo, muitas vezes roupa, essas coisas. Muitas vezes que você olha você de repente está com um problema no banco, se você olhar no seu guarda-roupa, se você somar as roupas que você não está usando, vai te dar muito mais que o dinheiro que você precisava na conta. Então você comprou tudo aquilo por desejo, e de repente está pagando parceladamente para usar no inverno no outro ano, sendo que está lá guardado e você pagando juros. E os 70% que você teve de desconto vai virar 140% no seu cheque especial. Então é mais ou menos, o desequilíbrio é isso. Então uma pessoa equilibrada, o que ela faz? Ela só compra 10% do que ela ganha com desejo. Só 10%. Então você ganha R$1.000, você vai gastar R$100 com desejo. Saindo para a rua, querendo comer alguma coisa, tomar uma água na hora que você está afim, é necessidade. Os outros 10% você vai investir ou doar. Você vai fazer desses outros 10%. 20% é dívidas, que você tem que colocar 20%, e 60% é as despesas. As suas despesas não podem passar de 60%. Isso é um fato. Então, a disciplina que eu falei para vocês, a atitude é a gente querer. A disciplina, você tem que ter esses percentuais. Se você sair desse percentual, você não vai ter prosperidade. Isso é um fato. Então, prosperidade não é enriquecer, é a falta de necessidade. Então, nós temos que saber, se você não quer ter falta de necessidade, você tem que estar. Eu sempre falo, eu tenho alunos jovens, dando aula lá, eu falava para eles, toda pessoa que guardar 10% do que ganha, ela vai mudar de classe social. Aí um dos meninos lá falou, não, possível, eu ganho R$800. Assim, se você fizer isso, você vai chegar no final do ano, vai aparecer possibilidades para você mudar de classe social. Eu falei, então eu quero ver. Eu falei, quanto você ganha? R$800. Eu falei, então tá, então você vai guardar R$80. Aí foi ao longo do tempo, a conta é simples. 960, 12 vezes 960.
Chegou num determinado momento, chegou o 13º, pegou mais 800. Ele comprou uma Today na época por R$1.500. Aí chegou em mim e falou assim, você saiu do ônibus, você já está de moto, tua classe mudou. Você já vai começar a ter uma situação favorável. Então, todo mundo que tem um objetivo e chega nesses 10%, ele vai mudar de classe social. Você tem um carro, você vai ter um patamar de um carro melhor e assim sucessivamente. Mas as pessoas têm que pôr a disciplina nessa classe e depois a perseverança para você guardar nesses meses, não mexer no dinheiro, dizer que não vai tocar para você chegar onde você quer. Muita gente tem o vício de gastar. Isso é um fato. A minha esposa tinha esse vício. Né? Nós tivemos uma luta muito grande no começo, quando nós melhoramos a situação, ela ficou compulsiva para gastar, porque ela tinha um problema de exercer o perdão junto com a mãe, ela tinha a falta de instrução dos pais. Nós levamos isso, eu tive de trabalhar isso nela e curar e mostrar para ela matematicamente a forma de conduzir isso, e ela se recuperou com tranquilidade e direcionou, né? No primeiro momento nós tivemos que tomar o cartão dela, mas foi tudo bem. Mas o que eu falo? 70% que você ganha, você gasta no que você não precisa. 70% é do que você não precisa. Isso é um fato da pessoa desorganizada, é o desejo. Você trabalha anos e você não tem sonhos. Você tem um descontrole financeiro. Você pode ver, toda pessoa descontrolada não tem sonho. A pessoa não quer saber, a pessoa agora tem problema de bebida, ela tem alguma coisa, por quê? Porque ela não tem sonhos. Ela gasta só com o desejo. Isso é um fato. Pesquisas no Google, quantas pessoas foram milionárias no Brasil e hoje são pobres. Vocês já notaram, né? O pagodeiro, então, vocês vêem aquele monte, né? Sendo preso por falta de pagar as pensões. Você vê, é impressionante. Empresários, então, vocês não têm noção. Tem pessoas que aqui em Rio Preto mesmo, você tem pessoas aqui em Rio Preto que hoje trabalham na loja, na Oriental Calçados, lá na coisa, eram pessoas milionárias. Aqui é milionário, mas só que nos outros são bilionários. São pessoas que o juro do dinheiro que eles perderam dava para você manter um bairro. Dinheiro do juro, também. Então, quer dizer, o que acontece? É o descontrole, a falta de respeito com o dinheiro, a falta de você ter princípios com o dinheiro. Porque não importa o tamanho, a quantidade do dinheiro, ele tem que ter princípios para que ele possa se manter. Não queira ter o padrão de vida dos outros. Isso é um erro muito sério, é um erro que as pessoas cometem gravemente. Na nossa igreja mesmo lá, muitas pessoas que não estão tendo condições, estão com problemas difíceis, pessoas que pagam aluguéis, não conseguem o documento do carro atrasado, ele não consegue recusar uma pizza para comer, porque é aniversário do irmão, uma situação. Se você tem planos, você tem sonhos planejados, se você tem uma situação assim, totalmente pronta para você, vamos pensar, é o seguinte, eu não preciso ter um bom carro, mas eu quero viajar com a minha esposa todo ano. Um exemplo, você vai chegar, você vai falar assim, amor, nós vamos ter de pagar tanto, vamos lá na CDC, vamos fazer um pacotinho lá, nós vamos pagar. É uma prioridade. Quer dizer, você não precisa ter um carro bom, mas você tem uma prioridade. Só quando a pessoa chamar você para um aniversário, chamar você para uma coisa diferente, você fala, não posso, eu tenho um planejamento. Eu conheço pessoas que foram convidadas para ser padrinho de casamento e quebrou. Porque aí a mulher tem que esticar o cabelo, tem que comprar vestido, tem que comprar acabou. Quando você vê, o cara quebrou, por quê? Por causa de uma consequência do outro. O outro engravidou a menina, casou às pressas, e ele sem uma programação. É complicado. Antes noivados eram de anos. Nós vamos casar o ano que vem, em maio. Todo mundo se programava para aquela história, aquela situação. Hoje não, as pessoas falam que vai casar em fevereiro, em maio. Quer dizer, ninguém tem programação. Muitas vezes você tem que dizer um não. Olha, eu vou ser padrinho de cartório, se você quiser, é o que eu posso nesse momento, vou te dar algo mais simples, mas eu não vou poder. Isso é planejamento, isso é a tua história. Porque depois que você chega ao fracasso, todo mundo vai apontar para você que você é um desorganizado, você é um descontrolado, que você age por desejo, que você não tem... Aí a sua família vai falar que você não controla a sua esposa e vai trazendo situações desnecessárias. Então, muitas vezes, as pessoas que são controladas, a primeira coisa que acontece, você fecha com a esposa. É um fato. A pessoa controlada, ele fecha com a esposa. Por quê? Porque a esposa tem que controlar as finanças, a união do casal vai ficando melhor, as pessoas vão interagindo melhor, vão passando princípios para os filhos e as coisas vão ficando. Quem é organizado, quem é disciplinado, vive mais e vive melhor. Então, a gente vê fato dentro das nossas famílias, dentro da nossa sociedade, a gente vê muito nisso. Tá ok? Eu quero ser empregado
né? Então, muitas vezes eu fico vendo, eu só quero ser empresário. As pessoas jovens hoje falam assim, eu estou trabalhando na empresa, eu quero ser empresário. Ah, tá bom, eu vou ser empresário. Eu quero trabalhar, quero ter a minha própria empresa. O que acontece? Se você ir lá no Google, novamente, no Papai Google, você vai ver que de 25 a 35 anos, os jovens empresários, só 12% que dá certo. Os caras vão lá, vendem o Golf, vendem tudo, vai lá e monta a empresa. Aí eles falam, aí eles voltam sem o carro, sem nada, com situações complicadíssimas, com situações totalmente erradas. Mas por quê? Por falta de planejamento, falta de organização, falta de buscar um profissional para ver se essa área. O cara, de repente, ele é gerente numa empresa, ele acha que ele vai lá e pega um BNDES, abre uma empresa, pega um BNDES, tira uma caminhonetinha, na primeira máquina que não estiver funcionando, a empresa quebra. Então nós temos, por exemplo, eu tenho um vizinho meu de sítio lá, que ele pegou e chegou, viu os vizinhos ganhando muito dinheiro com seringueira, foi lá e montou também. Montou um monte de seringueira. Foi lá e encheu lá os 5 alqueires de muda. Só que ele não foi lá pesquisar, as mudas mudaram, elas são suspensas agora. Elas não podem mais, para não dar o bicho, não dar o problema. Ele colocou aquelas do chão. Ele não sabia que tinha mudado. Ele pegou lá as mudas e colocou no chão, perdeu tudo. Aí tinha feito um empréstimo no banco. Se ele tivesse procurado uma situação, tivesse ido numa associação, ele ia falar, não é essa maneira de trabalhar. No próprio Sebrae ensina as maneiras de fazer. Ele foi lá e montou. Encanamento, bomba, ele fez uma loucura. Iluminação, coisa absurda. Foi leilão e arremataram o preço de banana, o imóvel dele, e ele ainda assim, porque você vai para o leilão, se o dinheiro do leilão não dá para você suprir as necessidades, você ainda fica devendo para o banco. Isso é um fato. Então ele faliu absurdamente e a pessoa que indenizou ele também. Eu também, a respeito de conceito. As pessoas, por exemplo, conceito. Eu tenho um cliente em Novo Horizonte, no supermercado, ele pegou o lucro dele e investiu na construção civil em Catanduva. Aí o que aconteceu? Veio um concorrente forte na cidade, ele não tinha dinheiro para suprir, para melhorar a situação, porque o dinheiro está todo investido lá. Ele não entende construção civil, que era o cunhado dele que conhecia, quebrou o mercado. Se fosse uma coisa dentro da área dele, um sacolão, ele saberia administrar tudo. Mas quando você sai do seu conceito, é assim que funciona. Os empresários, eles falem por falta de conceito, por falta de credibilidade. E nós temos que ter esse conceito da nossa casa e os valores nossos, a direção que nós temos que fazer. Mas eu só fiz esse apanhado só para vocês entenderem o que é matemática financeira e o que pode fazer dessa forma. O que eu quero dizer para vocês, eu quero falar sobre descontrole financeiro e falsas crenças. Quais são os erros? Eu quero comentar com vocês 8 erros. Quais são esses erros que nós cometemos dentro da nossa vida que muda total? Se nós não cometermos, vai mudar totalmente a nossa história, totalmente a maneira de nós vermos a situação. Primeiro, acreditar que o dinheiro não é importante. As pessoas falam frases assim, dinheiro não é importante, dinheiro é sinônimo de problema, eu não me importo com o dinheiro. Isso é uma crença negativa. As pessoas, elas têm um absurdo de falar sobre isso. Quando nós estamos assim, vendo a Bíblia, ela é repleta de ensinamentos. Se você ver o Pentateuco, por exemplo, que é os 5 livros da Bíblia, tem 613 leis que falam sobre como administrar. Então, nós sabemos que os sábios, antigamente, eles tinham preocupação muito grande na questão do dinheiro, de como controlar, como direcionar, como criar. Jesus falou mais de 70 vezes nas suas parábolas, nos seus ensinamentos sobre dinheiro. Se você olhar lá, cada momento que Jesus fala. Então, existe uma preocupação muito grande com isso. Então, o que nós temos que fazer? Então, muitas vezes as pessoas falam que o dinheiro não é importante. O dinheiro você não pode ter uma visão que o dinheiro não tem importância para você. Se você não achar que isso não é importante, você vai falar, não é importante o dinheiro, a importância do dinheiro, ele vai te trazer um recurso. Você não quer que o seu filho tenha uma escola bacana, uma escola boa, você não quer ter de repente um carro melhor, um carro que você deseja, você quer ter um padrão de vida, fazer uma viagem, então o dinheiro é importante. Então por que nós temos algumas crenças negativas na questão do dinheiro?
né? Então o dinheiro não é mal. Mal é o caráter das pessoas na manipulação do dinheiro. Então, muitas vezes nós temos que ter muito cuidado. Então, nós temos que mudar a nossa expressão de maldito dinheiro para bendito dinheiro. Então, todas as vezes que nós não queremos algo perto de nós vamos começar a falar mal, vamos repelir isso aí. Então, nós temos que ter muito cuidado. O dinheiro não é bom, o dinheiro não é ruim, o uso é o que o determina. Por exemplo, a faca, né? Para o cozinheiro é maravilhosa, quanto mais afiada, melhor. Então, a faca não é mal, né? Bolsonaro não vai dizer isso, mas a faca para o cozinheiro, ela é maravilhosa, ela é útil. Então, quer dizer, a mesma coisa o dinheiro. Para quem sabe administrar o dinheiro, ele é muito importante. Então, nós temos que perder essas expressões de falar. Nós temos que ter, e eu quero mostrar para vocês aqui o que é a força da palavra, como que funciona isso. E esse estudo, eu já dei várias vezes esse estudo. E esse estudo tem um resultado na vida das pessoas muito importante. Eu queria que vocês entendessem. O dinheiro não determina o caráter das pessoas. Eu conheço muita gente muito rico, né, que ele come longo e, né, desculpa a expressão, e rota couve, né? Mas eu conheço muito pobre também que come couve e rota longo, né? Tem muitos caras com dinheiro, mas humanos, dignos, simples, amigos, pessoas maravilhosas. Eu conheço pessoas que ganham salário mínimo, ele aumenta o salário, meio salário dele, ele já começa a não cumprimentar as pessoas, ele já começa a ser arrogante, você dá um cargo para ele, você dá uma situação para ele, o cara começa a querer pisar e humilhar e ser diferente das pessoas. Então, o que determina a pessoa é o caráter da pessoa, não é o dinheiro que determina quem as pessoas. Então, a gente não tem que julgar, porque muitas vezes a gente, o riquinho, não sei o quê, não. Nós temos que ver a história das pessoas, né? A gente brinca, né? As pessoas só vê o cheiro, ninguém vê a lepra, né? A lepra ninguém vê, mas o cheiro todo mundo quer correr. Então a gente tem que, muitas vezes, não julgar, né? Então nós temos que entender que o dinheiro é muito sério. Hoje, mais da metade, né, dos divórcios hoje é questão financeira, gente. É questão de financeira. Eu mesmo lá a gente brinca muito no meio, porque é tudo peão, né? A gente vai nas empresas e vai falar, os caras tudo peão e vira aquela... Então lá tem uma brincadeira muito legal. Tem uma historinha assim, né? O cara chega assim e fala para a moça, né? Amor, vamos casar? Né? Geralmente nós evangélicos quer que os filhos casem logo, né? Vamos casar? Aí a moça fala assim, mas você é muito neném. Eu assim, eu sou bebê? Eu falo, não, nem estuda, nem trabalha. Como você quer casar, sendo que você não faz nem isso? Meu pai não vai dizer, não, vamos viver de cachorro quente. Gente, essa conversinha dá certo quando você está namorando. Quando você entra dentro de uma casa, quando você tem impostos, quando você tem supermercado chegando, sexta-feira chegando, que está acostumado, a filha muito bem cuidada na casa, né, pelo pai, vai lá ver uma realidade, vem criança, vem tudo, acabou, o divórcio fica, a depressão vem, a filha a vida complica, e aí casou, não pode separar. Então nós temos que, tanto trabalhar em cima disso, como nós somos professores de casais, né, nós temos que direcionar esses jovens, que muitas vezes não é culpa deles, eles não receberam dos pais, porque os pais também não receberam essa instrução para poder passar para os filhos. Mas é muito sério, os divórcios estão vindo, estão aí, jovens sem saber nada sobre isso, quer casar, eles pensam que casar é sexo. É como diz lá o pastor lá, casa para ver se você vai ver sexo, né? Não tem? Casa, você vai ter sexo. Né? Casa, porque você vai ver que é bom. Mas a gente tem que ter muito cuidado. Então o importante é dinheiro, né? Porque todos nós queremos dar o melhor para os nossos filhos, mas tem que ter muito cuidado com isso. O dinheiro não determina o caráter de uma pessoa, tá ok? Segunda situação, acreditar que o dinheiro é um mal. Isso é terrível. As pessoas acreditam. O dinheiro não é um mal. Tem gente que usa mal. O erro não está no dinheiro, está no uso do dinheiro. Tem gente que diz que a Bíblia diz que o dinheiro é raiz de todo mal. Mas se você ir lá em Timóteo 6,10, diz assim, o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E nessa cobiça alguns abandonarão a fé e se transpassarão a si mesmo com muitas dores. Não está falando que o dinheiro é mal, né? Aqui está dizendo que é a raiz de todo mal. Então a forma que você usar o dinheiro
que vai te trazer essas situações. Mas é muito estranho. Vamos para lá. Então, se você falar o dinheiro é mal, né? Então tá. Você vai falar para a pessoa para se afastar de você. Você vai chegar no teu esposo e falar: eu não quero, você é mal, eu não quero. Você vai falar para um amigo que você não quer, você fala para os seus filhos. O que vai acontecer? Os seus filhos não vão se afastar de você? Você está falando. Se você tem essa mesma conduta com o dinheiro, o dinheiro vai ficar próximo de você? O dinheiro vai se afastar. A sua palavra tem poder, a forma de conduzir, a maneira que você leva, você olha o dinheiro, ele vai te olhar, ele vai se afastar. Isso é um fato. Isso é a maneira mais simples de eu explicar para vocês a forma que vocês têm que conduzir o dinheiro. Então nós temos que ser pessoas gratas, nós temos que ser uma pessoa que olha o dinheiro de uma forma boa, abençoada. Terceiro, não conhecer a fonte. Isso é um erro cometido, né? É uma coisa... Quem é a fonte? Deus, né? Deus é a fonte. Nascemos, Deus é a fonte de todas as coisas e me considero como mordomo. Então nós temos que ser administradores. Se nós olharmos, toda vez que a gente olhar para o dinheiro e saber que esse dinheiro ele é tudo para nós, ele é o nosso Deus e tudo vem em volta dele, você vai ter um problema muito sério. Se nós sabermos que Deus está nos dando essa oportunidade para a gente administrar da melhor forma, se nós formos gratos com todas as situações que vêm à nossa vida, nós não vamos prosperar, nós não vamos sair, nós não vamos mudar de degrau. Por quê? Porque Deus nos testa a cada momento Deus nos testa. E eu estou te falando isso tecnicamente, estou te falando porque é um fato. Deus nos testa de uma forma absurda, porque ele vê se você, num patamar, se você aceitar esse patamar, se você não aceitar esse patamar, você recua. Você vai aprender novamente para você ver. Porque Deus não quer te perder a sua alma. Se ele vê que o dinheiro está te corrompendo, ele vai te voltar para um patamar para você ser tratado novamente. Isso é um fato. E a gente começa a pegar aquela síndrome do faraó, né? Aquele negócio de querer levar tudo para o túmulo. Vamos levar tudo, né? Lá, os faraós levavam até os guerreiros, né? Levavam as dançarinas, os coitados lá, morria tudo junto com ele, lá morria de fome lá, trancado naquilo lá. Mas por quê? Porque ele pegava as joias, pegava tudo que ele levava dele. Por quê? Porque ele achava que na outra vida ele ia usar isso aí. Uma falta de conhecimento, uma falta de... Os arquitetos maravilhosos, né? Mas só que na visão espiritual ele era muito frágil, muito individualista. Então, e aqui, vindo para o nosso lado aqui, é o avarento, né? Lá é faraó, aqui é o avarento. Vamos supor, tem aquela história que o cara fala assim, tá morrendo lá e chama a mulher dele: eu preciso falar um negócio, preciso te contar um segredo. Eu vou morrer, não tem jeito. Só que é o seguinte, eu tenho uma conta escondida, tem 400 mil reais. E eu já quero falar para você, só que é o seguinte, eu quero que você pegue aquele dinheiro, você põe tudo dentro assim, você forra tudo assim do lado, aqueles 100 reais que eu quero ser enterrado com aquele dinheiro. E a mulher, tudo bem, aí a notícia espalhou, né? Aí foram enterrar o homem, todo mundo foi ver se estava todo esse dinheiro lá, né? Chegou lá, só tinha flores. Aí o pessoal perguntou para a mulher, falou assim: mas e aí, o que aconteceu? Ela falou assim: é muito dinheiro para arrumar, ia dar problema. Eu pus um cheque na mão dele, se ele descontar, tudo bem. Então, se ele descontar, você já pega. Então, é isso, ele quer levar, ele quer. E qual é a moral da história? É você pegar e querer guardar só para si, sendo que você pode ajudar uma pessoa próxima. Eu tenho um amigo, um cara é meu amigo, mas difícil. Ele manda dinheiro para a África, ele mandou o Japão lá, caiu uma avenida, uma rodovia lá perto do mar, ele mandou dinheiro e ele não aceita um primo dele chegar sem algo numa festa, ele briga, ele não ajuda, os parentes aqui, tudo com dificuldades, tudo um problema. Eu e meu irmão, nós tivemos um cuidado muito grande quando nós começamos a melhorar financeiramente. Nós pegamos a nossa árvore genealógica e nós procuramos em todos para ver se não tinha nenhum da nossa família ser mendigo. Tem muito vagabundo, né? Vagabundo tem bastante, mas nenhum mendigo, nenhuma pessoa necessitada, real, nós não temos. Nós buscamos em toda a nossa árvore, nós buscamos, fomos lá, tinha um pessoal de Goiás, fomos lá conhecer, não tem nenhum primo, tem um tio nosso aí que ele tem um probleminha mais de cabeça, mas a irmã socorre. Essa é a nossa, é isso que nós temos que fazer, esse é o básico que nós temos que fazer, que antes nós queremos cuidar da família dos outros, nós temos que transbordar para nós temos que cuidar da nossa família. E as pessoas avarentas não cuidam nem dos filhos. Aquele filho vagabundo, a minha filha casou com aquele vagabundo. Gente,
Abraça, filho, abraça o fracasso. Você não conseguiu ensinar a tua filha a escolher um cara bom, filho? Abraça o cara, põe debaixo do braço, chama de filhão. Se ela largar, você ainda tem que falar pro cara, não, volta, minha filha está sofrendo. Eu tenho filha, eu sei como é que é isso. Aí, então, é desse jeito. Eu tive uma situação que a minha filha sofrendo muito por causa do cidadão, Mato Grossense que apareceu, e eu tinha que deixar o tempo dela para ela saber quem era o cara. E eu tive que abraçar o fracasso. Eu não ensinei ela corretamente, na época, 17 anos. Aí fui lá, acalmei, né? Fui lá, conversei, vem cá, negrão, vamos conversar. Paguei coca para ele, gosta de coca, né? A gente tomou 2 litros. Aí tomamos, conversamos, voltou, tudo. Aí ela viu quem ele era, depois, com o tempo, separou. Mas eu tive de me tratar, né? Nesse período para poder aceitar. Então a gente tem os fracassos nos ensinam muitas coisas também. A quarta dica que eu tenho para vocês, tratar o trabalho como se fosse um castigo. Jesus nos explica, né, que nós temos que conhecer o fruto, né, pela árvore, não é isso, pastor? Então, eles nos ensinam isso. Então, Deus conhece a árvore pelos frutos. O que é o nosso? O que é a nossa situação? Nós temos que entender, o nosso trabalho é a árvore, né, e os nossos frutos é o salário. Então, se nós não tivermos uma excelência para fazer o nosso trabalho, não importa o que nós fazemos, se nós não tivermos uma excelência para fazer, não adianta. Então, tem cara que não gosta de trabalhar muito, mas ele quer ganhar. E aí fica difícil se ele não produzir uma coisa, ele tem um salário bom. Então, não adianta ele querer sair dessa linha. Então, ele fica começando a olhar como o trabalho que é um castigo. O trabalho para mim é um castigo. Se ele trabalhar com excelência, se ele trabalhar de uma forma, um nível de excelência, vamos dizer assim, uma forma correta, fazer as coisas com amor, como se fosse para Deus mesmo, tenho certeza que as pessoas vão ver, você vai ver. Porque eu nunca vi um pior funcionário montar uma empresa. Eu sempre vejo o melhor, né? Você tem um melhor na empresa, você fala, aquele cara lá era gerente em tal lugar, montou uma empresa. Então, quer dizer, o fruto dele era bom. Então, você não vai conhecer. Então, o trabalho é o fruto. Então, você tem que... o trabalho é a árvore, né? E o fruto é o salário. O salário dele é bom, que ele exerceu o dinheiro e começou. Você já recebe o dinheiro reclamando, né? Aquela pessoa já chega no dinheiro e fica amaldiçoando o dinheiro. Por quê? Porque ele não tem fica profetizando em cima do dinheiro, né? Vai soltando palavras desnecessárias. Essa merda, essa merreca, não vai dar para nada. Sendo que você tem que pegar esse dinheiro e receber. Eu fiz um curso em São Paulo e na época o pessoal falou para mim sobre a palavra, né? Nós estamos fazendo um curso para nós podermos dar aula para pais para toda a vida, né? Pais e filhos, né? Pai para toda a vida. E esse curso eles nos deram uma experiência para fazer em casa, e eu fiz. Ele pegou e falou assim, você vai pegar 2 vidrinhos desse tamanho, você vai cozinhar o arroz, deixa ele sequinho lá, você vai pôr um pouquinho de arroz e um pouquinho de água, e você vai pegar coisa escrever mais num e menos no outro. Você vai pegar esse vidro e vai começar a falar para ele assim, maravilhoso, você é próspero, você é digno, você vai ser um vencedor, você é maravilhoso. Coloca o vidrinho lá. Aí você vai pegar outro vidrinho, mesmo vidrinho com arroz com água. Fracassado, porcaria, você não presta. Todas as palavras negativas. Eu falava 3 minutos de palavra lá que a gente tinha anotado e colocava. 3 semanas. O positivo estava lá, branquinho. E o outro lá, preto, babando. Preto, babando. Olha o poder da palavra, da forma que você fala. Agora você imagina quando você fala isso para o seu filho. Imagina quando você fala isso para a sua esposa. Imagina quando você fala isso para pessoas no trânsito. É só um reflexo. E isso tudo está passando dentro de você. Se for coisa boa, vai ser coisa boa. Se for coisa ruim, vai ficar dentro de você. Imagina você falar para o seu salário, falar para o seu dinheiro, falar do seu trabalho. Esse trabalho é uma droga. Em vez de você agradecer a isso. Então, isso é muito sério. As pessoas não têm a imensidão do que é a palavra proferida. Vocês que pessoas fazem isso. Vocês vão ver o absurdo que é. Eu fiquei assim, né? Na hora que eu saí de lá, né? Falei assim, eu vou chegar e vou fazer. E eu já me pega o telefone desse cara aqui, que se não der certo esse negócio da hoje, eu vou questionar. E eu fiquei impressionado a forma que foi dada, né? Então nós temos que sermos
pessoas positivas, mesmo diante das adversidades que nos aparecem. É a mesma coisa com o dinheiro, né? Então o dinheiro tem que ser tratado de uma forma tranquila. Então nós temos que profetizar sobre o nosso dinheiro sempre. Está com um pouquinho? Vamos profetizar. Eu vou conseguir, eu vou melhorar, eu vou buscar, né? Mudar o olhar, valorizar, né? É tudo isso que Deus nos oferece. Amém? Amém. Quinto, se apegar ao dinheiro. Todo tipo de corrupção que nós vemos, né? O Mensalão, Petrobras, Lava Jato, narcotráfico, tudo envolve dinheiro. As pessoas, elas conseguem inverter valores, né? O que as coisas, né? Eu até escrevi algumas coisas para vocês entenderem. Todo tipo de corrupção e roubo, o dinheiro está por trás. E quando ouvimos isso, pensamos que o dinheiro é mau. E podemos usar o dinheiro para ajudar outras pessoas fazendo doações. Não devemos nos apegar ao dinheiro, temos que saber usá-lo. O dinheiro é um bom servo, mas é um péssimo senhor, né? Se ele for te mandar em você, ele é péssimo. Mas só que se ele for um servo, ele vai ser maravilhoso, vai ser tranquilamente. Ele tem que ser nosso servo e não o nosso senhor. Tire o foco do dinheiro e coloque nas pessoas. Nós invertemos os valores. Eu fui numa excursão, e tinha um jovem, eu falei assim para ele, vamos cumprimentar o motorista, né? Eu falei assim, eu não, paguei. Eu falei, mas como? O motorista está ali, está exercendo o trabalho, claro que ele está recebendo por isso, mas é um senhor educado, dando a mão para as senhoras descer do ônibus, cuida da nossa mala, cuida do nosso ônibus, deixa o ônibus limpo. É um ser humano. Antes de tudo, que ele é um empregado, ele é um ser humano. As pessoas, ela inverte. O dinheiro, eu paguei, não quero saber. Ele deixou de ver aquela situação. Então, as pessoas se apegam ao dinheiro de uma forma tão grande e dura, que são pessoas que não têm tanto dinheiro assim, mas eles se apegam no que ele pagou, na obrigação, na forma ridícula de tratar as pessoas de uma forma. Naquele caso lá tinha uma senhora que foi arrogante com o motorista, depois nós conversamos com ela e houve uma inversão. Existe uma inversão. Você trata as pessoas, as coisas bem, né? Nós tivemos um fato que o pai, né, bateu na mão do menino porque riscou o carro e a criança perdeu um nervo da mão, né? Perdeu a mão, acho que alguns anos atrás. Quer dizer, o cara deu mais valor no carro riscado do que no filho. Quer dizer, então é muito sério. As pessoas estão se apegando demais ao dinheiro de uma forma totalmente errada. Por isso que tem esses absurdos. Você pega um presidente da CBF de 89 anos roubando. Como que esse homem vai usar esse dinheiro, gente? Sendo que ele tem que ter qualidade, curtir os netos, já é milionário, né? Aquele senhor que está preso lá nos Estados Unidos. É um absurdo. Então, quer dizer, as pessoas perderam a noção do que é suficiente, perderam a real noção do que nós devemos amar. Eles se apegam ao dinheiro de uma forma absurda. O sexto, não se preparar para as crises. Agora a gente vai falar de poupança, né? A gente fala que as pessoas elas não têm o hábito, né? Nós não temos o hábito de nos preparar para momentos difíceis, porque a nossa vida sempre tem algumas oscilações, tem imprevistos. Né? Poupar é necessário. Se você não conseguir poupar, é porque está comprando por desejo e não por necessidade. Então, todas as vezes que você não consegue poupar, alguma área de sua vida você está comprando coisas desnecessárias e está rompendo aqueles 10% do desejo. É claro que esse discurso não é para quem está desempregado. Claro que as pessoas vão ter que se organizar, se arrumar primeiramente, financeiramente, fazer tipo assim, renegociar as contas, para aquelas pessoas que já estão tentando se organizar. Mas nós temos que ter esse conceito para a gente chegar, sair da crise e chegar nesse momento dessa organização, né? Nós vemos muito, né? Eu sempre chego em casa, eu sento para conversar com a Michelle, né? Que a gente fica quase o dia todo em casa, mas ela vai antes para pegar as crianças, depois a gente senta, ela está fazendo jantar e a gente vai conversando de todas as situações. Estava conversando até do trabalho que nós íamos fazer aqui, da pregação, e nós estávamos falando de José, né? José, aí eu peguei e até coloquei aqui esse exemplo. José do Egito, quando ele tem o sonho, 7 vacas gordas, 7 vacas magras, né? Então o que era? Ele tinha que bastante, né, para poder provimentos e tudo. Aí ele vem, vai orar ao Senhor. O que o Senhor fala para ele?
corrijam-me se eu estiver errado, e fala, ó, você vai guardar, você vai poupar 20% que você, por ano, que esses 20% vai suprir todos os outros 7 anos e ainda vai ter para oferecer para os seus vizinhos. Olha só, 20%. Só para você ter noção do que é a matemática de Deus. Então, quer dizer, nossa, então o cara tinha que fazer 3 vezes mais para poder guardar, né? 2 vezes mais para poder guardar os outros 7 anos. Não. Deus falou para ele 20%. Então, olha para você ver. Porque no período que você está poupando, você gasta menos com supérfluo. De repente, eles comiam de uma forma, eles não estavam comendo mais, ó, vai faltar, nós vamos nos organizar, nós vamos aproveitar mais, não vamos perder tanto. E essa economia de 20% supriu e fez aquela história linda, né, do José do Egito. Né? Então, nós temos que ter essa situação. Na verdade, uma pessoa para ser próspera ela tem que guardar 25%, que é 1/4 do que ele ganha. Mas isso é impossível. Nós temos que começar com 10%. Nós temos que chegar nessa situação, nesse pensamento. Qualquer objetivo que você fizer, se você começar com esses 10%, você vai se organizar. Você vai ter uma situação positiva dentro de todos os projetos que você quiser. Mas só que as pessoas fazem? Elas não dão valor no que é pequeno, no que é pouco. Eu tenho pessoas que elas viajam guardando moeda. Elas pegam moedas em cofres, em garrafas PETs e vão fazendo com o objetivo de viagem. Elas viajam guardando esses dinheiro que a gente muitas vezes não liga que está no carro. A gente deixa de dar valor de R$5. R$5? Aqui, R$10. Passa aqui na frente, tem uma bolachinha de R$1. Pega 3. Você começa a não dar valor, mas quando você tem um objetivo, quando você tem sonho, o que você faz? Você, opa, peraí, não estou com R$50 para passar a semana, eu tenho que me organizar aqui, que eu tenho que gastar 10 por dia, um exemplo. Você vai começar a ter as situações, mas as pessoas não, acabou. As pessoas que não têm horizonte, não têm esperança de nada, elas começam a despechar. R$10, não, tá. Elas começam, as pessoas organizadas, o que elas fazem? Ela chega o filho no shopping, por exemplo, ela dá um valor para o filho, ó, então esse aqui, ó, você vai comprar o que você quiser. Aí quem é desorganizado deixa o filho pegar e vai lá pagar. Aí quando vê, você não tem condições. Você pega pessoas boas, bem graduadas, organizadas financeiramente, leva pipoca na bolsa. Pessoas desorganizadas nunca levam o filho no cinema. Quando vai no cinema, chega lá, pau, 100 conto. Aquelas pipocas loucas lá, não quer voltar nunca mais. Não vê nem um filme. Você já vai embora com raiva. Não tem lógica. Nossa, você vai gastar tal quantia, Natal você vai gastar até tal quantia. Gastava até menos. Isso foi para você, né? Porque ele te entregou o dinheiro. É assim que é a organização. É assim que é a disciplina, né? Então nós temos que ter... a minha mãe, por exemplo, minha mãe é uma pessoa muito desorganizada. Minha mãe é triste. A vida toda dela. Não tem disciplina nenhuma. E eu tento ajudar. Mãe, pelo amor de Deus, vamos guardar dinheiro. Ela começou a guardar um dinheirinho. Aí ela chegou lá um dia e falou assim, Marcelo, estou com R$1.000. Eu fiz um consórcio aí, ó, e ganhei 500, mas eu juntei uns dinheiro aí, ó, meu 10º eu estou com R$1.000. Falei, que bom, mãe, que a senhora conseguiu. A vida toda da senhora tentando guardar dinheiro e tal. Aí passei na outra quinta-feira lá, meu irmão falou assim, Marcelo, ó, cuida da manhã, tá olhando um sofá aí. Quer comprar um sofá que você não tem jeito. Falei, mãe, pelo amor de Deus, você tem que pensar para frente. Você tem que fazer uma disciplina, parcela ele, com os outros ganha esse 1.000, só não tem que mexer. Esse 1.000 é uma necessidade, para um imprevisto que acontece, não deixa o dinheirinho lá. Mas se deixar, vai embora tudo, não tem jeito. Minha mãe é fogo, viu? O 7º, não ser fiel aos princípios. 4 palavras, ó, guarda princípios, valores, prioridades e sonhos. O que vai dizer quem você é são os seus princípios, são os seus valores, suas prioridades e são os seus sonhos. Quem vai te dizer quem é? São isso. Se você vai se chamar de frouxo, desculpe a palavra, né? Se a pessoa vai dizer que você é uma pessoa próspera, são os seus princípios, a maneira que você vai conduzir a tua vida, a forma que você vai dizer. Não adianta você pegar e não ter essas qualificações e querer que as pessoas te taxem de outra forma. Se você é uma pessoa que não tem sonho, daí, você vai estar andando de forma diferente. Se você não quer melhorar na sua empresa, daí, eu tenho um gerente que jogava futebol comigo, um excelente goleiro. E ele era um cara, moto velha, tudo. Eu falei, eu sou gerente lá na União, né? O José, né, um grande amigo meu, sou gerente lá.
E eu fui lá na União uma vez, que me chamaram para fazer um cálculo lá, chegou lá o Zé, uniforme, todo mundo tinha uniforme azul, dele era cinza. Eu falei, por que teu uniforme é assim? Ele falou, não, é que eu uso até cá abaixo, eu vou valorizar a empresa, eu uso até cá abaixo. Eu falei, meu amigo, mas você é gerente. Eu falei, mas você não precisa de ajuda, cara, ninguém me valoriza aqui dentro, eu estou aqui há mais de 18 anos e ninguém me ajuda. Vem os japoneses comprar ferro aqui, eu tenho que explicar tudo pro rapaz, para o rapaz ir lá falar, não chama assim. Você tem que trabalhar com aparência, você tem que melhorar, filho. Você tem que pegar esse uniforme para um uniforme decente, tem que melhorar, você tem que vender essa moto, você tem que comprar um carro. Não, mas eu moro lá no Dourado, como é que eu vou atravessar a cidade? Você vai ter de fazer isso. Compra um carro melhor e você vai ter de vir, você tem condições para isso. E bom, aí ele falou assim, então eu vou te contratar. Então vamos, aí fui dar uma ajuda para ele e ele começou. Mas 30 e poucos dias ele me liga, né? Porque eu estava contando de 15 dias. Montou o uniforme, cortar o cabelo, que eu, aqui, né? Aquele pelo daquele tamanho. Aí foi abraçar, né? Aí chegou lá, cara, me chamaram para reunião. E ele sabe tudo, ele passou em todos os setores, né? Aí ele pegou e chegou lá e falou assim, meu amigo, me chamaram para reunião, agora me chamaram, aí eu falei, que legal. Aí chegou no domingo e falou, me chamaram para ir lá na chácara, porque eles têm um racha lá, os donos, chamou eu lá também para me levar a família, que ele comprou na época, em 2011, né, ele comprou um Prisma novo, né, aquele pretinho, os caras já ficou todo, mas por quê? Marketing pessoal, a pessoa chega em você, ela olha você, ela não sabe qual é o teu conhecimento, ela não sabe quem você está lá dentro, ela quer saber se você está bem apessoado, se você está organizado, se você está direcionado. Marketing pessoal é tudo. Você tem que, ninguém vai chegar aqui e falar assim, aquele ali é contador, aquele ali é engenheiro. Ele vai saber se ele te conhecer. Mas se ele não te conhecer e você tiver com uma roupa que não seja adequada, o que a pessoa vai pensar? Agora, se você está bem vestido, primeiro a pessoa vai olhar, porque eu sempre falo, não existe a chance de ter a primeira impressão, né, outra vez. A primeira impressão é a primeira impressão. Então, se você estiver bem, ele vai te ver e você vai ser qualificado quanto a isso. Né? Eu tinha um pastor que era lá da Formosa, chegava lá, o povo saía caçando que era o pastor, ninguém sabia que era o pastor. O pastor estava lá, ele estava mexendo em luz, mexendo em tudo, ele chegava lá. Eu falei, não pode, pastor, você tem que estar no público, o pessoal tem que olhar e falar assim, aquele lá deve ser o pastor. Né? O cara tem que ter panca. Né? Então, o marketing pessoal é muito importante. Você tem que chegar e fazer presença. Que adianta você estudar, se preparar, buscar e você não ser visto, né? Então a gente tem que ser visto, tem que ser falado, a gente tem que aprimorar a nossa educação, nosso respeito. Eu, por exemplo, tenho uma situação, eu não deixo ninguém não esquecer meu nome, né? O cara pode, mas o cara 15 anos, tudo bem, eu sou o Marcelo Calixto, claro que eu lembro que você é o Marcelo. O cara vai lembrar nada, né? Muitas vezes o cara não lembra, o cara fica ali, quem que é esse aqui? Eu lembro desse grandão aqui, mas não sei quem que é. Eu já antecipo o cara e falo assim, meu nome é Marcelo Calixto, tá bom? Como é que tá? Por quê? Juiz, toda hora entra gente na sala dele. Então, por que eu vou constrangê-lo? Então, eu já faço o meu marketing pessoal. Então, eu já vou criando toda essa situação. Estou sempre com o cartão no bolso, estou sempre fazendo isso. Por quê? Porque a gente tem que ser lembrado. Se a gente quer a oportunidade, tem que ser lembrado. Não adianta, tem que buscar isso da melhor forma. E qual é a melhor forma? Tratar as pessoas com educação, com respeito, sem diferenças, sem preconceitos. Eu que trabalho com família, eu estou tomando cada paulada, né? Porque na época que nós lá, né, viu um cara meio molinho, era viadinho, né? Então, a bichinha, essas coisas, né? E hoje a gente pega um jovem que tem um problema de homossexual, você vai conversar com ele, foi estuprado pelo avô, estuprado pelo pai, pessoa que ele confiava, pessoa que ele respeitava. Já pensou? Aquela pessoa que mais você confia te acaba com a tua vida, com o teu horizonte. Como que a gente vai crucificar um irmão que passa por isso? Então, quer dizer, é uma paulada para mim. E o rapaz entrou na minha sala, não esse agora, né? Mas na outra vez, eu falo, nossa, a coitada dessa moça, né? Casou com esse rapazinho e tal. Aí você vai pegar o histórico daquela pessoa. Rapaz, é uma coisa assim que você fica... como que o preconceito, né? Como que nós temos essas crenças, né, que nós estamos falando agora desnecessárias, né? Então, quando a gente depara com uma pessoa que, de repente, humilde demais, tímido demais, tenta conversar com aquela pessoa, tenta trazer aquela pessoa para o nosso meio,
Não vamos deixar o cara meio afastado, não. De repente ele tem traumas, foi humilhado, foi ofendido. Eu mesmo fui muito humilhado na faculdade na época. Só tinha rico, eu estudava lá e eu tinha que buscar a prova na diretoria, né? Porque quem não pagava um dia tinha que pegar a prova. Quando você entrava na classe para fazer a aula, oi, inadimplente! E aí nós, Zona Norte, né? Gritava, ofendia, já brigava, né? Mas você ouvia, você era ofendido isso. Os caras falavam assim, nós vamos sair sexta-feira, mas você não vai, né? Você não tem condições, né? Você não tem nem nada para andar, porque andava de ônibus. Então era muito chato a gente ouvir isso. Só que eu não sabia, eu só ouço quem me ama. Quem não me ama não me interessa. Então eu tinha uma outra visão. Mas tem pessoas que não têm essa situação. Né? A minha mãe é uma pessoa que é semi-analfabeta, mas a minha mãe é uma pessoa para frente do mundo dela. Então ela nos preparou para essas coisas. Mas tem pessoas que não têm essa oportunidade. Então nós temos que chegar quando você vê um irmão que está ali, né? Qual que é a mazela que ele tem? O que nós podemos fazer na vida dele? De repente o cara está ali, de repente a mulher está forçando ele vir na igreja, né? Porque nós somos tudo empurrados, né? Nós somos tudo empurrados na igreja, né? Os joelhinhos dela estão até inchados, tanto orar para a gente vir para a igreja. Aí a gente chega ali não querendo ficar, só que você recebe um abraço, você recebe um carinho, de repente um abraço, você vê testemunhos que o cara fala assim, eu recebi um abraço do cara, eu tenho um problema com meu pai, seríssimo, eu recebi um abraço daquele senhor lá, foi uma coisa mais gostosa. Quer dizer, olha, né, a gente quebra paradigmas, a gente traz um cara lá, a gente quebra, aí o cara começa a vir, opa, gostei, ó, tá vendo? Eu achava que os crentinhos eram tudo à toa, mas é tudo gente boa. Aí começa, né, porque as pessoas têm uma visão da gente desnecessária, né? Que a gente é bitolado, que a gente é louco, né? Que a gente acredita que a baleia engoliu, mas vai encher o saco pra gente. Mas as pessoas não entram no que nós realmente encontramos, né? Que é essa felicidade, que é essa tranquilidade, que é essa serenidade de viver um relacionamento, viver um amor nos filhos, poder rir com amigos de verdade, saber que as pessoas, claro que tem pessoas doentes que estão sendo tratadas, cada um no seu nível, mas estão no mesmo olhar, na mesma busca, né? Isso é muito importante. Então a gente tem que ter esse olhar para o nosso irmão. Amém? 7. Não ser fiel aos princípios. Acho que eu falei isso já, né? Falei. Está aqui. O que eu quero falar para vocês é sobre, muitas vezes as pessoas falam, né? Eu tenho os meus sonhos, né? Então eu tenho o meu quadro, né? Eu tenho o meu quadro que eu faço, né? Que as pessoas, muitos têm a lei da atração, que é hoje, né? Mas eu tenho esse meu quadro há muito tempo, né? Antes de ter a lei da atração naqueles lugares eu tenho, né? Porque as pessoas fazem a visualização e nós cristãos fazemos a nossa oração. Então eu tenho o meu quadro, no dia que vocês forem na minha casa, vocês vão ver que eu tenho no corredor dos quartos, eu tenho um quadro de todos os meus sonhos. Quero fazer uma viagem, a gente pega e cola lá, eu e minha mulher, a gente ora de manhã e ora à tarde. Então tudo que você faz, eu te falo, é 100% acontece. Todos os meus objetivos que eu fiz, do meu quadro de vida, aqui eu pus quadro de possibilidades, lá é o meu quadro de sonhos. A minha casa, vocês não acreditam, ela tem alguns detalhes que é de uma casa que eu tirei uma foto que era a casa que eu queria. Teve um caso aqui desse carro meu que eu tenho, Corolla, eu falei assim, eu quero um Corolla. Né? Todo mundo falava bem desse Corolla, e eu lá com o Siena lá, eu falei, eu quero um Corolla. Aí eu fui lá, peguei um carro, um chumbo, né? Eu falei, eu quero chumbo, né? E peguei, fui lá, né? E imprimi todos os dias fazendo, né? E eu lá no escritório também tinha um para eu poder fazer as visualizações lá. Se eu esquecesse em casa, eu fazia lá. Aí eu cheguei e comprei o carro. Tudo bem, estou com o carro lá, já fazia alguns meses que eu estou lá. Aí minha filha, mesa de homem, viu, né? Aquela organização, minha filha arrumando lá. Aí ela encontrou e falou, pai, aqui ó, a foto do seu carro. Eu falei, não, essa aqui é a foto que eu mentalizei há muitos anos para ter. Ela falou, você está de brincadeira. Eu falei, não, na época ele era 0, agora ele é 2011. Mas na época ele era 0, eu tirei do 0 e mentalizei. E é o mesmo carro, a mesma cor, o mesmo ano. Então, quer dizer, nós temos que buscar em oração, acreditar, e a minha mulher junto. Porque, né, onde 2 ou mais se unirem, então nós temos que ter essa sabedoria. E a minha mulher, a gente sempre nos sonhos, né? Vai dar umas brigas, né, até decidir o sonho, né? Porque muitas vezes a gente tem que ceder, porque senão complica, né? Porque o sonho dela tem que ser primeiro, né? Então vamos orar pelo teu rápido, ver se dá certo, para ver se eu consigo o meu, né? Vamos
pegar forte aqui e fazer alguma coisa mais tranquila. Mas é muito importante. Classe, meninos, tá. Chega dos 10% que eu ia falar para vocês. E a última, né? A última situação é fazer doações. Nós temos que ajudar. Por que nós temos que ajudar? Provérbios 11, 25 fala: a alma generosa prosperará e aquele que atende também será atendido. Isso é um fato. Então nós temos que fazer doações. Nós temos que ajudar. Mas ninguém está falando para vocês doar. Eu vou doar no lugar que não precisa. Vai na família de vocês, vê alguém que precisa. Gente, vai no estudo do céu. Vai lá. Eu queria, não sei se alguém tem aqui, vai lá no asilo de Schmidt, no nosso asilo aqui, então tá bom. Né? Nós fizemos agora uma coleta de chocolate, nós levamos na Páscoa lá. Gente, vocês não têm noção. É uma coisa absurda. Nós somos também no Hospital do Câncer. Eu queria convidar vocês, nós temos uma equipe que nós vamos sempre. Nós somos atrás de 150 caixas de bombons, nós conseguimos 680. Tantas pessoas são maravilhosas, quantas pessoas que têm coração bom e nós vamos lá doar, você vê as crianças. Então, os vídeos, se vocês quiserem, eu jogo para você, pastor, para vocês passarem o pessoal aqui. Pessoas assim, você vai lá. Não, é uma coisa absurda, aquelas senhorinhas. A senhora queria dançar comigo lá, dar forró comigo. Eu mais duro, que o joelho operado, fui lá dançando. Você vê carinho, aqui as mulheres, não, que eu estou começando o projeto, agora você vai ter nojinho, né? Então você é nojinho, que é pedir perdão ao Senhor por isso. Mas as pessoas dão essa graça, aquela senhorinha, nem enxerga direito naquela cama, cheia de feridinha. Lá precisa de um sabonete, lá precisa de uma pomada, lá precisa de umas coisas assim. E as pessoas aqui, né? E não tem um coração construído com essa situação, por chegar a esse ponto de a gente ter um minutinho, uma vez por ano. Ninguém está falando para ninguém proibir, vai lá, olha a realidade. Vocês vão ver como vocês vão ser tocados, como vocês são maravilhosos. Eu levei meus filhos. Eu levei os bonitinhos aqui que só ficam no celular. Mostrei lá para mostrar a realidade para eles, para ver o que é aquilo lá, como que funciona para as pessoas abandonadas pelas famílias, mulheres que vão dançarinas ricas, as filhas, golpes. É um tarrafo lá no meio, no velho lá. Gente, vocês não vão encontrar nenhum Borges lá, porque eu busquei nenhum do nosso país para chegar a esse ponto. Que nós buscamos, nós trazemos, nós a gente leva para o sítio, os tios cuidam, a gente não faz isso. Mas tem pessoas que deixam, tem pessoas que, não quero. Então, é uma coisa que nós temos que ter esse carinho, esse respeito. Vamos buscar a gente ter esse momento de doação, doar nosso tempo. Se não tem condições de doar o tempo, né? Se não, ajuda outra pessoa. Tem quem ajuda e colabora com ele. Por exemplo, eu não posso fazer quantas caixas de bombom você quer? Eu posso dar 3, posso dar 2, 1. Você ajuda essas pessoas que estão ajudando no trabalho sério, né? As pessoas vão vendo, mas nós temos que ter essa vontade de ajudar, não é? Porque isso nos melhora muito, isso nos dá não vamos resolver o problema de ninguém, mas isso nos traz uma paz, uma coisa tão tranquila que sem explicação, né? Uma coisa que eu chorei muito por isso hoje também. Deixa eu ver aqui, me perdi aqui. Então tá, vamos falar na questão de doação. Temos que ajudar e você não quer fazer diretamente, ajude quem está ajudando. Existem muitas instituições de caridades, asilos que podem ajudar. Tem gente que fala que R$50 é muito, mas muitas vezes o cara gasta 3 vezes mais isso com bebida, né? Com cerveja, com situações, e muitas vezes não é um carinho. Por quê? Porque a pessoa não tem essa visão de ajudar, né? Mas é um conceito do dinheiro, uma desorganização, né? Tem até uma tadinha que o cara fala que na questão de falar, minha mulher não sabe o que é dinheiro. Aí ele nas festas, ele humilhar a mulher, ele fala, quem é que minha mulher sabe do dinheiro? Ele tem uma nota de 20 e uma nota de 100. Ele chamava a mulher, qual nota que você quer? Ela ia lá e catava o vídeo e saia correndo. E o povo ia falando, minha mulher não tem conceito do que é dinheiro, não é nada. Toda vez que eu faço isso com ela, vai. Aí uma amiga foi lá e falou assim, poxa, você não sabe que 20, 5 vezes menos que 100? Aí ela falou assim, eu sei, mas por que você não pega? Por quanto tempo que ele faz isso com você? Um ano e meio, mais ou menos. Toda festa ele faz isso. Mas por que você não pega 100? Se eu pegar de 100, ele pode fazer. Então eu estou pegando aqui várias de 20. Quem tem conceito de dinheiro? É ele ou ela? Ela tem dinheiro, porque todas as vezes ele pensa que é. Então a gente tem que ter essa visão, né? Então nós temos algo que é 5, que é 10, que é 50, valorizar o dinheiro de verdade, nós vamos encontrar um caminho. Os 5 pilares para você, financeiro, para você ganhar, você poupar, gastar, investir e doar. Você tem que fazer essa ordem, né? Nem que seja R$10, gente. Nem que seja lá para pai. Nem que seja uma mãe que carrega o filho terrível. Eu tenho uma vizinha do meu pai lá, esses dias eu fui lá, a senhora entra na vozinha, de cair em cima dela, quebrou a perna da senhora. Eles vão lá, você vê a dificuldade por ônibus, uma luta desigual. Então a gente pega a vizinha, a gente paga ajudando, porque lá, para você ser aluno, elas dão 10 cabeças, você tem que arrumar 10 pessoas para contribuir mensalmente para ajudar. Então elas
muitas vezes não tem conhecimento, a gente cata o carnê e a gente sai passando para as pessoas ajudar a distribuir na chocolate, a roupa, quando você vê que ela está gritando muito, você vai lá porque ela é muito forte, uma coisa bonita, só que ela dá as crises, né? Os parentes sofrem, e a gente oração, né? A gente pode levar esse refrigério para os nossos irmãos, né? A gente tem que ser afrontoso muitas vezes, né? Então, gente, o que eu tenho que dizer para vocês, tem planilhas. A internet tem computador, vocês têm amigos, que nós podemos dar para vocês essa organização, essa disciplina, que vocês possam trazer, saber, possam trocar R$50 e não saber onde está, é o primeiro indício que vocês estão desorganizados. Vocês têm que saber cada dinheiro, vocês têm que saber cada R$2 que vocês pagaram no café, vocês têm que saber. Eu achava que eu era muito organizado, né? Eu peguei e tomava café, né? Toda hora que o cliente chamava, eu tomava café. Aí eu falei, vou fazer uma conta aqui, né? Eu lembro que eu acho que eu tomava 7 cafés na época. Eu só sei que deu 200 e poucos reais por mês de café quando eu comecei a fazer o motor. Eu falei, meu Deus do céu, vou tomar água com gás, né? Água com gás, quem toma 7 água com gás por dia, né? Eu vou tomar com gás porque eu como 3 só, eu vou economizar dinheiro. Eu chegava no nome, estou tomando café, eu tomava com gás, né? Aí guardei, economizei R$120 na época. Quer dizer, dá para você pagar uma academia, dá para você fazer um passeio com o seu filho, né? E muito melhor para a minha vida, né? Do que café muitas vezes. Mas a gente pensa que a gente é disciplinado, na hora que você põe no papel, você vai ver cada erro que a gente comete nesse sentido. Uso de cartão, uso de cheque, a gente tem que ter moderação. Muitas vezes você não está com problemas, evita usar esses instrumentos que muitas vezes não se organizam. O cartão de crédito, você vai com fome no mercado, você compra desnecessariamente. Todas as vezes que você vai no mercado sem uma lista, com o cartão, você erra. Fato. Então, quer dizer, você tem que ir com uma lista adequada ou você tem que ir com dinheiro. Você está com 50, então, você não vai passar vergonha, não. Você vai falar assim, 300 lá não, filho, 1 quilo só 1 quilo, porque vamos chegar lá, não vai dar para levar o cartão. Então a gente tem que ter essa situação. E eu quero contar uma historinha para vocês no final. Contei para minha mulher, minha esposa gostou. Não sei se vocês gostam. Havia um mendigo na beira da estrada, onde passavam lordes, reis, então eles ficavam ali. Passou um lorde e jogou uma moeda de prata para esse mendigo. Esse mendigo pegou. Só que esse mendigo ficou tão alegre. Esse mendigo ficou tão feliz, que é tão agradecido, que ficou constrangido, Lorde, o rei, né? Falei assim, meu Deus do céu, por que esse cara ficou tão feliz? Volta a carruagem que eu quero lá conversar. Aí chegou, voltou lá e falou assim, me dá a moeda de prata. O mendigo não falou, ele pensou, você é alegria de pobre dura pouco, não, né? Deu a moeda e ele está tomando de volta. Ele pegou e deu 5 moedas de ouro para você. Aí o mendigo falou, mas por que o senhor está fazendo isso? Ele falou, meu amigo, você ficou tão feliz com um pouco, tão feliz com um pouco, que eu senti na obrigação, no meu coração, de te dar melhor. Então, é isso que Deus convida isso para vocês. Quando você recebe o teu salário, você tem que começar a falar, obrigado, Senhor, por esse salário, por essa oportunidade, muito obrigado. Se não dá para fazer um uhul, faz um uhul, faz fraquinho, mas faça. Agradeça esse salário, porque Deus vai sentir no seu coração e vai começar a te dar as 5 moedas de ouro. Ele vai te tirar de prata da mão e vai te dar 5 de ouro para você abençoar. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado pela